Enquanto se prepara para a volta dos treinamentos, Renato reorganiza a agenda e as boas notícias futebolísticas começam a aparecer. Depois da vinheta, nós vamos fazer pequenas projeções, projetando o duelo contra o The Strongest, que promete ser decisivo na Copa Libertadores da América, mas é só depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o futuro, os próximos passos neste processo de reconstrução. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo aqui é um oferecimento da Zapay, ZAPAY. A Zapay nos ajudou demais nas últimas semanas e aqui fica o agradecimento em toda a campanha solidária que fizemos, em todos os passos que demos aqui no canal, no fato de termos diminuído os conteúdos durante o ápice da nossa crise aqui no estado. O nosso agradecimento à Zapay, que mostrou que é muito mais do que um aplicativo que facilita o pagamento do IPVA, das multas, do licenciamento. É muito mais do que uma empresa que parcela e que dá algum tipo de desconto. É uma empresa que também pensa em nós gaúchos, né? Nos ajudou demais e a gente tem um carinho ainda maior pela Zapay depois de tudo que aconteceu, pela forma como a empresa se posicionou aqui nos bastidores e ajudou também muita gente. Valeu, Zapay. Eu quero falar com vocês a respeito dos próximos passos, daquilo que vai ocorrer a partir da próxima sexta-feira em São Paulo, quando o Grêmio se apresentar para os treinamentos. O futebol brasileiro dá uma pausa, mas voltará. E o próximo compromisso do Grêmio é no dia 29 deste mês de maio contra o The Strongest, lá em Curitiba, no estádio Couto Pereira. O Grêmio fará este jogo contra a equipe do The Strongest, um duelo importantíssimo, um duelo decisivo sim, onde a vitória é inegociável. Vencer o The Strongest é fundamental para os objetivos do Grêmio de classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores, que só serão jogadas depois do período da Copa América, ou seja, é possível, caso o Grêmio venha a se classificar para as oitavas de final, que o duelo de oitavas já seja na arena, dentro de uma arena reorganizada, dentro de uma arena reconstruída, praticamente depois, né, dos alagamentos das enchentes. Então é importante vencer esse time do The Strongest. E o fato positivo, eu sei que é muito difícil ver boas notícias nesse momento complicado, mas o fato positivo é que jogadores que estavam no departamento médico estão nos seus momentos finais de recuperação. O atraso nas expectativas médicas, elas poderão se confirmar, tá? Poderão se confirmar os atrasos por conta desse período onde todo o tratamento foi feito à distância. Jogadores que estavam em fisioterapia, eles receberam uma cartilha de recuperação para fazer em casa, para fazerem do conforto dos seus lares, por conta de tudo que estava acontecendo. Não era possível chegar no CT Presidente Luiz Carvalho, ainda não é por conta das enchentes, então tudo que foi feito pelo lado fisioterápico dos jogadores foi feito à distância, em contatos telefônicos diários, mas as recuperações elas não pararam. Os tratamentos não pararam. Isso gera uma expectativa de retorno de alguns jogadores. E eu falo aqui de 4 atletas em especial que o técnico Renato poderá ter para o jogo contra o The Strongest. E são recuperações muito, mas muito importantes. A primeira delas, do lateral esquerdo, Mike. O Mike sofreu uma lesão lá no dia 9 de abril, uma lesão na coxa esquerda, teve diagnosticado o grau 2 na coxa esquerda. É um período de recuperação que gira na casa de um mês e meio, e esse período já está se esgotando. O Mike, além de estar bem fisicamente, ele precisa estar com ritmo para voltar. Quando o Grêmio retomar os trabalhos, vai passar por avaliação e aí se terá uma ideia do que realmente o Mike ainda precisa. Se ele estiver num processo muscular de recuperação avançada, ele vai para o campo, começa a trabalhar e vai ter aproximadamente 10, 12 dias para estar apto para jogar. Seria um reforço bem importante, afinal de contas o Reinaldo ainda não tem condições de jogo. Um outro atleta que deve voltar sofreu lesão lá no dia 19 de abril.
Pavon. O Pavon ele teve uma lesão de grau 2 também no músculo da coxa, tá? Ele passou por um período de recuperação bem adiantado. O Pavon também era um período de recuperação estimado em uma semana, ou melhor, 1 mês e 1 semana, 1 mês e 2 semanas, o famoso mês e meio, né? Mas ainda é preciso uma avaliação. Como a lesão do Pavon foi ali pelo dia 19 de abril, esse período de recuperação, ele vai ser menor do que o do Mike, tá? É uma lesão diferente também, mas o grau é o mesmo, é o grau 2. Então é preciso ter um cuidado maior. Existe uma linha otimista de que é possível que ele esteja à disposição. Se não para começar o jogo contra o The Strongest, pelo menos para ficar à disposição no banco, entrando, e o Pavon é uma peça muito importante para o técnico Renato Portaluppi. A fratura do Pedro Jeromel, sofrida no jogo contra o Estudiantes, ela precisa ser tratada e cuidada de uma maneira um pouco diferente. Fratura é um processo de recuperação doloroso, um pouco mais lento, mas existe uma perspectiva também de uma volta para o zagueiro Pedro Jeromel às atividades muito em breve. E aí o Renato ganharia um reforço muito importante para o miolo do sistema defensivo. Da mesma maneira que Gustavo Martins está numa reta final de tratamento. Para quem não lembra, o Gustavo Martins sofreu lá no dia 2 de maio, uma lesão de grau 1 na coxa esquerda. Lesão de grau 1 pode levar em torno de 15 a 20 dias de recuperação, ou seja, tá batendo já na casa da recuperação do Gustavo Martins. Mas todos esses jogadores que eu citei, os 4, eles precisam de uma avaliação minuciosa. Afinal de contas, o Grêmio ficou cerca de 2 semanas parado, sem se apresentar, sem trabalhar com uma estrutura decente, profissional, por conta de tudo o que aconteceu aqui no estado. Agora que os jogadores voltarão a ter uma estrutura, lá no CT do Corinthians, essas recuperações, elas poderão ser feitas de uma maneira mais minuciosa. Repito, os atletas durante esse período de afastamento seguiram tratando, seguiram recebendo o cuidado médico, mas de uma maneira diferente, o que pode atrasar os processos de recuperação, de recuperações dos jogadores. Assim, há uma perspectiva de que esses processos não tenham sido influenciados. Vamos torcer para isso. Se não foram, o Grêmio poderá, repito, ter 4 reforços bem importantes para o jogo contra o The Strongest. Vamos aguardar a sexta-feira e ter detalhes no final de semana de quem de fato vai voltar e de quem de fato vai continuar se recuperando. Mas o ponto é, o Grêmio pode ter de volta Mike, Pavon, Jeromel e Gustavo Martins. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.